O que eu acho um absurdo é o negócio de cadastrar cachorro. Isso aí eu achei um absurdo. Parece que votaram isso, né? No Senado. Do Senado. Já passou, tinha passado na Câmara na outra legislatura já. E agora até vi um meme na internet que eles cadastraram o pet, mas o pet é você, né? Claro, o seu nome, o seu RG, o seu CPF, todo o cadastro que tem lá. E aí começaram a desmentir, dizer que não... essa aprovação não significa que vão criar um imposto para isso. Mas como estão criando imposto para tudo... Não, você precisa chipar o seu animal. O ar que a gente respira, né? A gente paga para fazer isso. Você é obrigado a colocar um chip no seu cachorro, no seu gato, no seu bicho de estimação. Você é obrigado a fazer isso. Qual é a... Que bola. Jirico. Lá nós temos vários jiricos dando ideias. Tem uma universidade de Jirico. Doutor Jirico. Não sei se é quebra de decoro falar sobre a casa que eu trabalho, os colegas, mas tem cada ideia realmente muito preocupante. É impressionante. Quem será que teve essa ideia? Não lembro de quem é o autor, não lembro. Como na Câmara passou na outra legislatura, quando surgiu agora no Senado, né, que eu fiquei sabendo. Porque passou na Câmara, para ir para o Senado... Passou em 2020. Na CCJ, na verdade, no plenário, não sei quando... na verdade, eu acho que nem foi para o plenário. Era conclusivo na CCJ e de lá foi para o Senado. Mas prefiro não dar mais opinião, porque eu não li quando estava na Câmara, porque eu não estava lá. E como é que está o clima em Brasília, deputada? Tá tenso, como sempre, assim, né? A gente está muito preocupado com a situação econômica do país, né? Dólar aí mais de R$6, com a tendência de crescer mais. E agora esse anúncio aí de corte de gastos que vão taxar até paciente terminal, em fase terminal, mas o dinheiro da publicidade para divulgar está garantido, 40 milhões para divulgar esse corte pacote, de gastos, né? Que não demonstrou um compromisso com a responsabilidade fiscal, com o corte de verdade. Então, tudo que está acontecendo é muito complicado. Mas isso aí é a própria Câmara que aprovou, né? Também o arcabouço. Eles vão mandar agora, né? Porque vocês também aprovaram isso aí, né? Todos juntos. O arcabouço é a responsabilidade de vocês também. Porque vocês da Câmara também gostam de tirar Vocês gostam de tirar o time quando... Né? Não, então, eu digo sempre quando vem uma coisa ruim da Câmara, porque tudo passa... Fundão eleitoral, passa. Tudo passa pela Câmara. O perdão. E aí, que nem agora, o Lira já está falando que vai engrossar. Você acha que o Lira vai engrossar agora com esse negócio do Van Hatten, que o Polícia Federal vai lá e pega no pé dos políticos e tal? Ele parece que... Ou é só uma... Gostei muito do pronunciamento dele, querendo ou não, o presidente da casa se pronunciar daquela forma é muito importante e espero que tenha causado um impacto lá do outro lado na Polícia Federal, que não pode ficar, né, fazendo o que está fazendo com os deputados federais. Afinal de contas, várias vezes, quando eu processo pessoas que me ofendem, me chamam de nazista por causa da minha tiara ou qualquer coisa, tem juiz que vai lá e diz, não, mas você é pessoa pública, você tem que aguentar. Então tá, eu aguento. Mas por que quando é outro, não aguenta, né? O Lula, por exemplo, foi chamado pelo Nicolas de ladrão e o Nicolas está se enrolando lá no STF. Então, se é pessoa pública, tem que ser para todo mundo. Ou eu sou pessoa pública e o Lula não é. Não é? Entendi. Então tem que ter Então, esse pronunciamento do Lira foi muito importante, significou muito e espero que ele dê prosseguimento aí a essa postura. Porque isso sim é a postura de um presidente da Câmara dos Deputados. Ô, deputado, o Emílio sempre fala uma coisa que eu concordo bastante aqui, que tem dois Brasis. É o nosso Brasil e o Brasil lá de Brasília. Você também tem essa impressão, estando lá, que eu sei que você veta vários projetos que são da maioria da turma da esquerda, mas você tem essa impressão que lá o trabalho é feito só para Brasília? E uma segunda pergunta, a esperança sempre é a próxima eleição, a esperança seria para mudar esse do jeito que está, seria em 2026? Olha, próxima eleição, claro, eu sou política, é importante, mas a gente precisa também de uma mudança cultural. O brasileiro precisa ir além. Como é que eu vou falar? A gente tem uma mentalidade estatizante hoje. E isso é ensinado desde a escola, né? Mas hoje eu sinto que tem muita gente já com os olhos abertos
E eu, no meu estado de Santa Catarina, que é um estado abençoado, né, onde as pessoas têm muita informação, procuram saber, acompanham muito o trabalho dos políticos. Se tu fizer um negocinho, eles, né, já te cobram, e tem que ser assim. Eu sinto que existe um sentimento de que o poder central de Brasília é o grande inimigo, né? É o grande inimigo, porque Santa Catarina, a gente envia R$100 para Brasília, para o poder central de Brasília, e recebe 10 de volta. 10. Então, assim, é justo. O pessoal de Santa Catarina não acha justo. Em contrapartida, tem outros estados como o Maranhão que enviam 6 e recebem 14. Então, eu falo bastante sobre essa questão da revisão do Pacto Federativo. Tem gente lá no Sul que fala assim, tinha que separar o Sul do Brasil. Acho que não precisa. A gente pode dar mais autonomia aos estados, né? Como é, por exemplo, nos Estados Unidos. É claro que a gente está longe, mas é um debate que a gente tem que travar. É um debate que a gente tem que falar. Quais são os problemas hoje? A reforma tributária, por exemplo. A reforma tributária vai acentuar ainda mais esse problema da centralização. Vai ficar mais poder e mais dinheiro em Brasília. Além disso, num comitê gestor, que é um monte de burocratas sem voto, né? Porque você pode gostar ou não gostar de quem está lá na Câmara dos Deputados ou no Senado, mas as pessoas foram votar nessas pessoas. Então, é um pouco o reflexo da sociedade, certo? Agora, um comitê gestor que vai decidir e criar regras de como vai descentralizar, devolver esse dinheiro, tinha até ideias de cashback de gênero nessa desculpa. Então, eles podem dizer, não, Santa Catarina não está cumprindo lá, está emitindo muito carbono, né? Essas regras woke ou qualquer coisa, não vamos mandar dinheiro para Santa Catarina, não vamos mandar tudo. Não é teoria da conspiração, isso pode acontecer. Então, nós precisamos trabalhar a descentralização no Brasil, para que os estados sejam mais autônomos. É minha opinião. Sim. Sim, mas é uma mudança que é uma mudança grande, né? É difícil em curto prazo a gente ter essa mudança, né? Mas se a gente não falar sobre isso, as pessoas não entenderem qual é o problema, isso não irá para frente, né? Por isso que é importante a gente falar. Mas infelizmente hoje nas escolas, às vezes eles se preocupam mais em ensinar ideologia de gênero ou outras coisas que não vão formar um bom cidadão do que matemática, português e propriamente a política ou também a economia. Júlia, eu vi aqui, me corrija se eu estiver errado, você usou o fundão eleitoral. Para mim, como economista, é um absurdo o fundão existir. São quase 5 bilhões de reais num país que tem dificuldade para pagar as contas públicas. E a gente tem deputados mais liberais em economia que não usam e que usam. Como que você vê essa questão do fundão? E se é que você usou? Porque eu usei sim, ganhei R$1 milhão no meu partido e usei. E na próxima eleição, se o fundão ainda existir, também vou usar. Não vou ser hipócrita aqui e dizer que não vou usar e deixar para o meu adversário usar. Eu acho que se você está travando uma guerra, você tem que usar as armas disponíveis, certo? Então, teve gente que pregou, por exemplo, a questão de ser contra o fundão eleitoral, acabou não se elegendo. Conheço gente que se elegeu sem usar, inclusive. Gente boa que a gente precisava na Câmara dos Deputados, entendeu? Alguns partidos e pessoas, inclusive, mudaram essa postura. Então, eu acho que nós precisamos, inclusive, de mais deputados dispostos a travarem batalhas na Câmara dos Deputados contra esse tipo de coisa, contra fundão, contra alguma coisa, mas a gente precisa ter voto. Não adianta nada a gente ficar falando. Não, mas tem vários casos de deputados que se elegeram sem usar. Mas se você não usa, você dá para o seu adversário. Né? Não é a maioria, né? Não necessariamente. Você tem o partido. E o partido recebe, ele não devolve pro outro partido. Então, alguém vai usar. Não necessariamente. Pode sobrar, claro que sim. O que ele tá falando é que o político vai usar o recurso dele, o opositor. Você tem um recurso, você não vai usar o recurso? Se eu acho errado o recurso... Mas que é errado, também concordo. Não tem nada de legal deixar isso claro, que não é... mas é uma questão de postura. Eu não voto em nenhum político que usa fundão, porque eu acho errado. Mas aí é a opinião de cada um. Ô, deputada... Eu acho que esse é um debate que a sociedade já entendeu, que hoje nós temos que usar o que nós temos para ocupar posições de poder. Eu entendo o seu posicionamento, mas acho que esse é um debate, inclusive, superado. Eu, na minha eleição... Você, para mim, não. Não, na minha eleição não fui cobrada por ninguém, por exemplo, sobre isso. Seus eleitores não se importam.
Mas Santa Catarina é um estado que as pessoas cobram bastante acompanho. Sim. Então eu acho que já teve um auge isso, mas eles entendem que não adianta a gente... O cara tá lá de 0,50 e nós de... Estilingue. Entendeu? Eu acho que é o seguinte, se o dinheiro público vai para coisa boa, a população entende. Se você paga imposto e o imposto volta, você entende. Aí você população, não é, a população ela entende que tem que pagar imposto, que seja justo. Mas quando ele se torna injusto... Sim. O fundão você está dando para a campanha dos políticos. Eu sei, mas se o seu deputado está trabalhando, está fazendo coisa, você não vai se preocupar se ele tem fundão ou não. Mas deveríamos. Não, eu sei, mas já foi votado. Mas essa é a premissa. Todo mundo fala, não dá para disputar. Mas se ninguém levantar a mão e não parar com esse fundão, vai ser uma coisa eterna. Esse é o questionamento do Sami. Eu entendi o que ela está falando. Ó, não ia ganhar, o cara, meu opositor, está lá. Mas continua nessa mesma premissa. Mas podemos ir para 2000. Tem tanto mais problema para a gente discutir, mas uma situação levantada aqui. Mas eu entendo que é um debate da população que hoje tem tanto mais problema que esse ficou para trás na fila de prioridades. Outro problema que falam é que a gente vive sempre num sistema. E você está lá representando a direita. Qual que é sua previsão ou qual é o seu sentimento dentro da política para os próximos anos aí? 2026 é logo ali, mas estão falando que a gente já está criando, o centrão está com muita força, a gente viu que a esquerda perdeu o poder, mas fica sempre aí essa história que a gente não sabe se o Brasil fica batendo na trave eternamente. O Centrão sempre teve muito poder, né? Na verdade, tem gente falando isso por conta do resultado das eleições municipais. A direita se fortaleceu muito, né? Hoje tem um partido do presidente Bolsonaro, o nosso partido, o meu partido, o PL. Na verdade, eu já estou no PL desde 2020. Eu filiei antes do Bolsonaro, inclusive, porque eu fui candidata a prefeita em Criciúma, na minha cidade. O Centrão é uma chave ali que sempre existiu, né? E sempre foi forte. A esquerda realmente caiu eleitoralmente falando, mas nós não podemos esquecer que eles dominam boa parte do estamento burocrático hoje, né? Eles estão nas universidades, eles formam os juízes, os delegados, os caras do Ministério Público, né? Então, quem acaba indo nessa onda na hora de uma formação, acaba tendo uma tendência mais de esquerda, vai implementar isso na hora de ser um funcionário público, por exemplo. Esse pensamento estatizante que eu acabei de falar que é um problema aqui no começo da nossa entrevista. Então, esse negócio de a esquerda perdeu muito, não, né, na parte... da burocracia brasileira, que é um grande problema, não é tão claro assim. Nós ainda estamos crescendo eleitoralmente, mas precisamos crescer culturalmente e na ocupação desses espaços também. O que precisa mudar é o pensamento. Como você está falando, nós que somos brasileiros, a gente tem uma coisa meio de ser, a gente gosta de ser meio escravo de alguma coisa. Ter o Estado como pai. A gente gosta de ter o pai como Estado. A gente gosta muito da autoridade. Eu vou falar com a autoridade coronel, da rua. O coronel vai resolver para mim. Então a gente tem essa coisa meio de se sentir, né? A declaração do Milei essa semana, ele falou: eu desprezo o Estado infinitamente, eu tenho grande desprezo pelo Estado. Então, o Milei é um cara pra gente ficar ligado, porque desde a Margaret Thatcher, que ela fez aquela na Inglaterra, na época, até soltaram bomba lá na casa dela, o cara foi o terror. É o cara que tá fazendo agora, que tá fazendo o livre mercado realmente e bem radical. Então é um negócio pra gente ficar... Tudo se bem que a Argentina é bem menor que o Brasil, né? E tava tão ruim que qualquer...